nosso coração às vezes ficar muito angustiado, porque não sabemos como será o dia de amanhã. Às vezes tem um povo que tem um ditado que fala: você está morrendo, está sofrendo antecipadamente. O defunto nem morreu e a pessoa já está chorando. Às vezes o negócio ainda nem chegou no fim e você já está sofrendo antecipadamente. Às vezes vamos colocar um exemplo prático, falta 5 dias para pagar o aluguel. E aí você olha para o seu bolso, para a sua carteira, para a sua conta e você não vê um tostão furado. Aí você já começa a se desesperar, se angustiar, se abater. Aí começa os pensamentos: eu vou ser jogado na rua, eu não sei o que eu vou fazer da minha vida. Você falta ainda quantos dias? Falta ainda 5 dias. E antecipadamente você já está se martirizando. Você já está dizendo que acabou, que não tem mais jeito. Mas falta quantos dias ainda? 5 dias. E ali a ansiedade, os maus pensamentos entram no nosso coração. Mas aí quando chega no último dia, Deus abre uma porta e você resolve o problema. Aí você pensa: mas não era melhor eu ter confiado e esperado? Mas a gente ansioso, a gente desesperado, a gente sofreu desnecessariamente. Nós não precisávamos ter dias sem dormir, nós não precisaríamos ter brigas, nós não precisaríamos sofrer o que nós sofremos se nós esperássemos a providência de Deus. Rotineiramente Deus faz isso. Eu costumo dizer que eu tive uma experiência muito boa sobre confiança. Deus sempre dá o provimento nos 40, na verdade na prorrogação depois do segundo tempo. Aí você às vezes fala: mas Deus, você não podia antecipar? Ele deixa chegar na última instância para ele chegar e operar. Por quê? Porque Ele quer desenvolver a nossa confiança e dependência dele. Eu, durante uns 2 anos, eu trabalhei na Centauro, uma loja de vendas de calçados e roupas. E eu estava no setor de vendas. E Deus, Ele fazia algo incrível comigo. Eu ficava o dia inteiro lá na minha vez tentando vender, eu não vendia nada. Aí eu via um amigo, colega meu, já com 5 mil, o outro com 2 mil, o outro com 3 mil, e eu nem tinha aberto o caixa. Eu falei: misericórdia. Aí eu na minha cabeça: Senhor, me ajuda. Aí a gente saía do trabalho lá, fechado em torno de umas 10 horas. Quando dava 9h30, 8 horas, começava a entrar um monte de gente, eu vender, e eu vendia tanto que ficava como o primeiro. Isso não foi uma vez, nem 2 vezes. Eu conversava com meus pais e falei: meu misericórdia, que Deus, se você tem problema de coração, você caia duro, porque era constantemente. Aí o povo até brincava: não sei por que você fica aqui embaixo, fica lá em cima dormindo, e quando chegar no final do dia vem. Eles brincavam aí. Por quê? Mas mesmo, é muito interessante que mesmo eu sabendo que Deus sempre trabalhava, mesmo assim eu ficava angustiado. Mesmo eu sabendo que não teve um sequer dia que Deus não me supriu. Não teve um sequer mês que eu não fui ponta, que eu fui o melhor das vendas. Mas mesmo assim, eu ficava como? Ansioso. Eu ficava pensando que eu não ia vender. Eu ficava angustiado. O Senhor estava trabalhando no meu coração. Até hoje, às vezes, a gente cai no erro, né? Mas o Senhor estava tentando me ensinar que nós precisamos confiar mais na ação de Deus. Nós precisamos depender mais desse Deus. Entender que aquilo que
Bíblia diz que da mesma forma que as aves dos céus, as aves do céu vêm aqui na terra, ara a terra, joga a semente para depois colher. A Bíblia diz que as aves do céu não semeiam e elas não colhem em celeiros, mas mesmo assim elas se alimentam, e todos os dias Deus nos dá alimento. A Bíblia dá um exemplo também que fala sobre os lírios do campo. Eles crescem, eles não trabalham e eles não colhem, mas mesmo assim o Senhor as veste, colocando pétalas lindas. E ele diz que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como uma rosa que ele fez, o lírio que ele fez. E aí ele diz: vocês não são muito mais importantes do que as aves e do que as flores dos lírios? Aí ele diz: por que vocês têm esse temor, essa ansiedade? E aí ele diz no verso 30: homens de pequena fé. O que ele diz aqui, ele diz também dos seus discípulos, quando eles se encontravam no mar e sobreveio uma grande tempestade, uma grande ventania. Jesus estava no barco, porém ele estava na parte inferior. Ele estava dormindo, e os seus discípulos, ansiosos e angustiados pela ventania e pelo mar, chegaram até Jesus, o acordaram e disseram: o Senhor não se importa que morra todo mundo aqui? Quantas vezes a gente já até namorou: o Senhor não está vendo a minha situação, o Senhor não se importa comigo, o Senhor não está vendo a minha humilhação. Mas ali o Senhor Jesus estava vendo a fé deles. E ali Jesus, quando esses discípulos chegaram até Jesus, eles afrontaram Jesus, dizendo: mas Jesus, você não está vendo toda a situação? Vai ficar aí dormindo uma hora dessa? E aí Jesus, naquele momento, não falou nada. Ele subiu na parte superior do barco, ele deu uma ordem, repreendeu a ventania, repreendeu o mar, e sobreveio grande bonança. E aí, depois que ele fez tudo isso, ele olhou para os seus discípulos e disse: homens de pequena fé, por que duvidaste? Qual que é o problema nosso? Que a gente duvida do cuidado de Deus. Qual que é o nosso problema? É que a gente acha que Deus vai nos desamparar. É que nós achamos que Deus, Ele não vai ouvir a nossa oração. Mas Ele hoje está dizendo: cadê a tua fé? Deus é um Deus que é Pai. E Deus, Ele vai suprir as nossas necessidades. Basta nós confiarmos nele. E a Bíblia diz assim no verso 31: não andeis, pois, inquietos. O que é uma pessoa inquieta? Sabe quando a mulher está um pouquinho estressada, ela não para quieta. Ela vai na cozinha, ela vai na sala, ela vai no outro lugar, ela não para, ela não consegue acalmar o seu coração e parar. E aí a Bíblia diz: não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou que vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, o vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Deus não sabe o que a gente precisa? Deus, eu tenho certeza que Ele sabe que a gente precisa se alimentar. Ele sabe que a gente precisa se vestir. Ele sabe que a gente precisa pagar as nossas contas. Ele sabe. E Ele está dizendo: eu sei de tudo isso, mas para de ficar inquieto, para de ficar ansioso, mas comece a crer na providência e na ajuda de Deus em sua vida. A Bíblia diz que o Senhor sabe tudo que necessitamos, e Ele vai prover isso, mas Ele só fala uma coisa:
para que eu e você vivamos as providências e o cuidado de Deus. Ele diz, no verso 33, mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Aqui ele diz que em qual lugar devemos colocar a busca pelo reino dos céus? Sempre colocar a busca por Deus em primeiro lugar. Deus nunca pode ficar em segundo plano na nossa vida. Às vezes a gente coloca algumas coisas à frente de Deus. Tem pessoas que rotineiramente colocam um relacionamento à frente de Deus, colocam um trabalho à frente de Deus, colocam um problema na frente de Deus, colocam ambições na frente de buscar o reino de Deus. E quando eu e você fazemos isso, colocamos qualquer coisa na frente de Deus, nós não vivemos o cuidado dele. E aí você fala, mas pastor, por que eu estou na igreja e muitas vezes eu não vivo o cuidado de Deus? É porque às vezes Deus não é o primeiro na tua vida, não é o primeiro no teu coração. Existe alguma coisa que está à frente de Deus. Existe alguma coisa que você quer mais do que Deus. E aí quando a gente coloca o nosso Senhor Jesus em segundo plano, a gente dificulta, a gente faz com que nós não vivemos o cuidado de Deus. E a segunda instrução que Deus nos traz para que nós vivemos o cuidado dele, ele diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. O que é a justiça de Deus? A justiça do homem é observada através do quê? Da Constituição. A Constituição, as leis regem o mundo. Se você encontra a lei, você será preso. Se você encontra a lei, você vai ser condenado. E qual que é a lei de Deus? A lei de Deus é a Bíblia Sagrada. Quando você vai contra a lei dos homens da terra, você não recebe uma consequência. E a lei de Deus é a Bíblia Sagrada. Qual que é a consequência de quando você não vive a Bíblia Sagrada? Sabe qual é? Você não vive o cuidado e as promessas. Então, por isso que o salmista Davi diz que nós devemos meditar na palavra de Deus de dia e de noite, para que os nossos pés e os nossos caminhos não saiam da direção de Deus. Então muitas pessoas não estão vivendo o cuidado de Deus, não estão dando a providência de Deus, porque ou podem estar colocando alguma coisa acima de Deus, de buscar a Deus. Às vezes você busca mais pelo seu filho do que por Deus. Às vezes você busca mais pelo trabalho do que por Deus. Às vezes você busca mais pelo seu casamento do que realmente buscar a presença de Deus. Então você está colocando o seu coração, o primeiro do seu coração não é Deus. Quando nós temos um entendimento que buscando a Deus como primícia, buscando a Deus como tudo nosso, Deus acrescenta tudo. Não é que você não deve buscar por outras coisas, não é isso, mas é que a sua maior oração é em ter a Deus, é em buscar a presença de Deus, é em buscar fazer a vontade de Deus. E aqui a Bíblia diz que nós temos que buscar também a justiça, que é a palavra de Deus. Quando a gente vive uma vida em pecado, quando a gente vive uma vida distante do ensino de Deus, não tem como a gente viver o cuidado de Deus. Deus quer cuidar de nós. Deus quer ser o nosso Pai. Deus quer ser o nosso pastor. Mas a nossa rebeldia em ouvir a palavra de Deus, em ouvir a instrução de Deus, faz com que nós padecemos. É só você olhar um pastor e uma ovelha. Se a ovelha for uma ovelha rebelde e fugir dos cuidados do pastor,
pastor, quem pode devorar ela? O lobo. Mas foi porque o pastor não quis cuidar da ovelha? Foi porque a ovelha fugiu da presença do pastor e ficou sujeita às intempéries e dificuldades do mundo. E a mesma coisa acontece conosco. O aprisco é o lugar onde Deus cuida das suas ovelhas. Mas quando eu e você, através das nossas rebeldias, pecados e as nossas falhas, saímos do aprisco, nós colhemos o quê? As dificuldades do mundo. Aí a gente começa a fazer besteiras, a comprar mais do que devemos, a tomar atitudes que não deveríamos tomar, falar coisas que não deveríamos, agir erroneamente. E essas atitudes vão gerar o quê? Consequências. E aí você não vai viver o cuidado de Deus. Você não vai viver a bênção de Deus. Por quê? Porque você tomou caminhos errados. Tomou caminhos que se afastam do cuidado de Deus. Mas o Senhor hoje está aqui dizendo: coloque a busca por Deus como primícia na tua vida. A tua alma tem que anseiar a presença de Deus. E você tem que buscar em Deus para que você permaneça firme nos mandamentos de Deus. Por isso que a Bíblia diz que nós devemos meditar na palavra de Deus de dia e de noite, para que a gente não saia do caminho dele. Então é necessário que a gente ouça a palavra de Deus, e não só ouçamos, mas que nós caminhemos por este caminho, caminhemos por essa palavra, caminhemos segundo a vontade de Deus. E ele diz que se neste culto de hoje você buscar o reino de Deus como primícia, e você buscar fazer a vontade de Deus, não conforme você quer, mas segundo a palavra de Deus, você vai ter o cuidado de Deus, você vai ter a providência de Deus, você viverá as bênçãos dele. E aí no verso 34 diz: não vos inquieteis, não fica ansioso, não fica inquieto, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará a si mesmo, basta cada dia o seu mal. Sabe qual é o nosso problema? A gente fica tão preocupado com o amanhã que a gente esquece o hoje. A gente fica tão preocupado com o que vai acontecer daqui a um ano que a gente não vê as bênçãos que Deus dá agora. A gente fica tão preocupado com a semana que vem que a gente se esquece que Deus nos tirou de uma situação muito difícil, e pela glória de Deus hoje nós estamos na presença de Deus e Deus vai suprir também. Nós temos que tomar cuidado para não ficarmos com a nossa atenção somente voltada no amanhã, somente voltada no que vai acontecer. Nós temos que ver o que Deus está fazendo hoje, e o amanhã Deus também vai providenciar. O amanhã Deus também vai cuidar. Então o Senhor está dizendo: tome cuidado com isso. Basta cada dia o seu mal. Por que ele diz basta cada dia o seu mal? Porque hoje a gente já vive lutas. Já pensou a gente viver as lutas de hoje, e as lutas de amanhã, e as lutas da semana que vem? Como que vai ficar a sua cabeça? Já pensou? Hoje, se você chegar em casa, você já vai ter uns probleminha, né? Mas imagine se você juntar os problemas que você tem hoje, uns problemas daqui 2 semanas. Como que vai ficar a sua cabeça? Às vezes, vamos colocar um exemplo de vocês fazem as compras para vocês fazerem a sua produção. Imagine só, vocês já estão preocupados em comprar as coisas para fazer agora, né? Já pensou, vocês estão preocupados com a compra da semana que vem? Como que vai ficar a cabeça de vocês? Vão lá juntar as preocupações de agora com a da semana que vem. E aí a sua cabeça vai ficar muito mais preocupada, o seu coração vai ficar excessivamente angustiado por uma coisa que Deus está falando: para com isso, se preocupa com o dia de hoje, e o dia
amanhã Deus providenciará. Em Êxodo capítulo 16, verso 4, diz: Deus manda o maná para cada dia. Em Êxodo 16, 4 diz: Então disse o Senhor a Moisés: Eis que vos farei chover pão dos céus, e o povo sairá e colherá a cada dia a porção para cada dia, para que eu veja se anda em minha lei ou não. E acontecerá ao sexto dia que a prepararão o que colheram, e será o dobro do que colheram cada dia. Diga graças a Deus. Olha o que a Bíblia diz aqui. O povo estava com fome. O povo clamou a Deus porque estava com fome. E Deus falou: então pode ficar em paz, eu vou suprir a sua necessidade. E Deus supriu de que forma? Ele fez com que chovesse do céu maná. Diga glória a Deus. Algumas pessoas dizem: não cai dinheiro do céu. Ali caiu. Porque na época o dinheiro era a representação da comida, do que ele supriu. Antigamente eles não pegavam dinheiro muito fixo. Muitos camponeses, muitas pessoas da fazenda, o dinheiro era a sua colheita, era o seu boi, a sua vaca, e através disso era a barganha de compra deles. E Deus trouxe do céu o que eles necessitavam. O primeiro ponto: quando você está em Deus, quando você precisar, ainda que você não veja meios, Deus fará o impossível para te suprir. No deserto havia mercadinho. No deserto havia um supermercado para eles ir lá comprar pão. Então, da onde eles tirariam alimentos? Tira da onde eles tiraram? Na ótica humana, eles iriam morrer. Por quê? Da onde eles iam arranjar comida? Lá não tinha gado, lá não tinha de onde tirar pão. Mas Deus era com eles, e Deus trouxe provimento. Então entenda: mesmo quando você não olhar a saída, se você estiver buscando a Deus com primícia e vivendo de acordo com a palavra dele, Deus te dará providência, Deus te dará socorro e Deus te surpreenderá, igreja. Dê uma salva de palmas para Jesus. Deus surpreendeu o povo, que quem esperaria que pão vinha do céu? Alguém com mais fé que tivesse iria pensar que o pão ia vir do céu? Não. Mas Deus é Deus, e Deus sempre ouve a oração dos seus filhos, e não importa como, Ele dá providência. Mas Deus ouviu, mas Deus queria provar a fé do seu povo. Ele disse assim: eu farei chover maná do céu, mas vocês têm que fazer uma coisa: vocês só vão pegar a porção de pão para cada dia. Presta atenção, meu povo. Vai ter muito pão, mas vocês não vão pegar muito. Vocês vão pegar a quantidade necessária para um dia, para que eu veja se anda em minha lei ou não. O que Deus estava querendo saber? Se eles seriam obedientes à palavra de Deus. Porque a Bíblia diz: buscar o reino de Deus em primeiro lugar, e buscar a sua justiça em primeiro lugar. O que aqui está falando? Da justiça. Justiça é a palavra de Deus, é o que Deus instruiu. E Deus queria saber se o povo seria obediente à palavra de Deus. Sabe o que faz nós não vivemos providência? Rebeldia à palavra de Deus. Sabe o que faz a gente não viver as promessas de Deus? Desobediência à palavra de Deus.
Porque Deus, Ele deu o provimento, não deu, mas Ele disse aqui: vocês vão pegar uma porção para cada dia, e eu vou ver se vocês andam na minha lei ou não. Deus está querendo saber. Ele vai te abençoar, mas será que você vai colocar a lei dele como primeiro lugar? Que essa lei é a palavra de Deus. Deus nos ensina tantas coisas nos cultos, mas será que a gente está realmente vivendo a palavra de Deus? E ali aquele povo, no começo até começou bem. E aí Deus disse assim: no sexto dia, vocês vão pegar uma porção para 2 dias. A única exceção foi qual? Na sexta-feira. Que eles poderiam pegar uma porção para 2 dias, porque o sábado, Deus instituiu como o dia de descanso para o povo. Então, aquele povo fez o quê? Tinha que pegar 2 porções para 2 dias. Aí a gente entende a segunda coisa: a gente pode trabalhar, mas a gente tem que ter um dia de descanso. Foi isso que Deus fez e instituiu para o povo, que no sábado eles iriam descansar e adorar a Deus. E algumas pessoas, com medo de ficarem com fome, sabe o que fizeram? Pegaram mais do que deviam. E sabe o que aconteceu? Apodreceu e trouxe muito mau cheiro. E aí o povo começou: mas o que está acontecendo? Que mau cheiro é esse? Aí Deus falou: o que está acontecendo? Aí o povo falou: teve alguns que pegaram mais do que devia. Deus se alegrou com isso. E tem muitos momentos que Deus não se alegra com as nossas atitudes. Que Deus nos ensinou uma coisa e pediu para nós fazermos uma coisa, e nós fazemos outra. E aí quando nós fazemos diferente do que Deus pediu, o que Ele traz? Mau cheiro, traz problema. Porque aquele povo precisava viver aquele problema do mau cheiro, daquela dificuldade, precisava. Se obedecessem a Deus, mas como eles desobedeceram, teve um problema. Deus não estava dando provimento, Deus não estava dando suprimento, então eles só tinham que ser obedientes à palavra de Deus. Mas o que eles fizeram? Eles preferiram fazer do seu jeito e desobedecer. Mas o Senhor me trouxe aqui nesta manhã para te dizer: faça conforme Deus te instruiu. Não faça do seu jeito, não seja rebelde, não seja cabeça dura, obedeça a Deus, busca a Deus, porque você vai viver uma vida de milagre, você vai viver uma vida de providência. Deus, todos os dias, vai suprir as suas necessidades. Então, Deus forneceu o maná diariamente ao povo de Israel durante a sua jornada no deserto, com exceção desse sexto dia. Mas o maná não podia ser armazenado para o dia seguinte. O maná tinha que ser pego para cada dia. O que ele nos ensina com isso? Que a gente tem que ter uma preocupação no dia de hoje, porque o dia de amanhã Deus proverá. Não é que nós não podemos se organizar, ter uma reserva financeira para um dia de dificuldade, como José fez. José, ele se preparou para o dia da vaca magra. Não é que nós não devemos fazer isso. Nós devemos e podemos. Se sobrou um dinheirinho, o que você faz? Faz um caixa. Porque no dia que você não tiver dinheiro para a mercadoria, você vai ter um caixa para comprar. Porque você está preparado. Mas o que o Senhor está nos instruindo não é que a gente não tem que estar se precavendo, não é que a gente tem que estar se organizando, se planejando, não é isso. É que a gente não pode ficar ansioso com o dia de amanhã.
Se nós tivermos a possibilidade de ter prudência para nos organizar financeiramente falando para o dia de amanhã, quando chegar um momento de dificuldade, você vai ter um caixa para se suprir. Mas mesmo que você não tiver, você tem Deus que vai abrir a porta. O que Ele está tentando dizer para mim, primeiramente para vocês, é que a gente tem que parar de ter uma ansiedade demasiada com o dia de amanhã. Isso acontece muito com os homens, né? A gente fica tão preocupado com o que vai ser, com o que a gente vai fazer, que às vezes, que nem esses dias você estava conversando, fica até com dor de cabeça. Esses dias o homem estava com dor de cabeça, estava já meio ansioso. Por quê? Porque a gente está preocupado muito com o dia. Mas aqui é eu que estou falando? É o que ele está falando? É Deus. Nós temos uma coisa diferente das pessoas que não têm Deus, que são gentios. Eu e vocês temos Deus. E esse Deus não vai nos desamparar. Não é que nós não passaremos por dias difíceis. A gente passa, mas nunca Ele vai nos deixar faltar o necessário para nos alimentar e nos vestir e ter a nossa moradia. Às vezes a gente acha que Deus vai dar luxo. É diferente, né? Tem gente que acha que porque não tem um iPhone, não tem uma Hilux, Deus não está na vida dele. Não. Deus, Ele falou o quê? Do fornecimento do pão de cada dia, que é a nossa alimentação. Deus falou do fornecimento da nossa vestimenta. Ele está falando que o básico, aquele que o serve, sempre vai ter. Luxo, a gente vai ter que correr atrás. Porque às vezes a gente acha que Deus, Ele vai nos trazer luxo. Ele pode nos abençoar com muitas coisas. Mas o que Ele nos prometeu foi o quê? O pão de cada dia. A vestimenta diária. Então a gente tem que entender isso. Que às vezes a gente confunde o que Deus nos ensinou. Ele nos ensinou que nós não precisamos de muito para viver. Às vezes a gente acha que precisa de muito, mas a gente não precisa de muito. A gente precisa do pão de cada dia, e a gente precisa de roupa para vestir. E os demais coisas, ó, a gente trabalha e conquista. Mas às vezes, por que a gente fica muito ansioso? Porque a gente nunca está feliz e satisfeito com o pão de cada dia e com a roupa para vestir. Você está pelado? Alguém está pelado aí? Acho que não. Acredito que, mesmo assim, quem está de regime não comeu aí é um problema. Mas sempre a gente come alguma coisinha, nem que seja pouco ou seja muito, mas sempre, graças a Deus, Deus nos dá alguma coisa para comer. Alguns, às vezes, têm um pouquinho, uma quantidade maior, outros podem ter uma quantidade, mas sempre a gente come alguma coisinha, porque senão a gente não está vivo, né? Então, Deus sempre supre. Então, o que Ele hoje está falando comigo e com você? Vamos focar nas preocupações de hoje. E o amanhã, Deus vai dar providência. Meu pai costuma falar, Deus proverá. Tudo ele fala, Deus proverá. É porque tem coisas que saem da nossa alçada. E se a gente ficar preocupado muito com o dia de amanhã, a gente enlouquece. Já basta os problemas das contas, das coisas que tem que comprar hoje. E amanhã, vamos lutar com a luta de hoje. E amanhã, a gente luta a luta de amanhã. E se algum dia Deus te der um pouquinho a mais, se organiza. Se organiza para que no dia da crise, no dia da preocupação, você tenha uma reserva que nem José. Então, aqui Deus instruiu, aqui Deus mostrou que Deus sempre provê na vida que são os seus. Mas Ele ensinou o povo sobre a obediência e sobre a preocupação de cada dia.
Eu quero finalizar essa palavra com Mateus capítulo 14, verso 13 ao 21, que fala sobre a multiplicação de pães e peixes. Jesus estava em uma pregação e já estava muito tarde da noite, e o povo ali ficaram muito tempo sem comer. E a distância para eles chegarem na sua residência seria muito longa. Os discípulos falaram assim: Senhor, dispersa os seus discípulos, dispersa as pessoas que vieram te ouvir, para que eles não morram no meio de caminho de fome. E Jesus disse: não precisa, está tudo em paz. Aí os discípulos falaram: mas na onde a gente vai conseguir arrumar tanto alimento para 5.000 pessoas? Era muita gente. E aí Jesus disse: o que vocês têm? Os discípulos falaram: nós temos 5 pães e 2 peixinhos. 5 pães e 2 peixes dava para alimentar 5.000 pessoas, sem contar mulheres e crianças? Dava? Não dava. Mas o que Deus fez? Deus pegou isso e fez a multiplicação. Eu não sei se você já entendeu, mas às vezes com o pouco que você tem, Deus vai multiplicar e vai sanar a sua necessidade. Às vezes tem pessoas que ganham milhões e está cheio de problema. Às vezes tem pessoas que ganham pouquinho, mas está com a tua vida tudo direitinho. Tem pessoas que têm, eu conheço colegas meus, dentistas, que às vezes ganham no seu consultório 300 mil reais, mas está endividado. Por quê? É tanta conta, é tanto problema para ele conseguir esses 300 mil, que chega no final, não sobra nada para ele. Porque tem que pagar mais de 6 funcionários, tem que pagar o aluguel, tem que pagar material, tem que pagar um monte de coisa. Aí chega no final, esses 300 mil não virou nada. E está cheio de dívida. Na ótica de todo mundo, fala: isso aí é grande vida, é rico. Mas só ele sabe o que ele está vivendo. E tem pessoas que às vezes com salário mínimo está sem dívida, está fazendo churrasco em paz. Por quê? Porque nós temos que entender que Deus traz multiplicação na vida de pessoas. Porque na lógica, vamos ser sinceros, na lógica, uma pessoa que ganha R$1.800 tem como viver? É difícil, porque um aluguel está quanto? Está mil e poucos reais, um aluguel simples. Se for um pouquinho é 1.500 a R$2.000. Mas vamos colocar aqui um aluguel simplesinho, uns R$1.800. A pessoa vai fazer uma compra aí, uns R$500 dele, ainda é jogando parte, já deu 1.500. Aí tem que pagar água e luz. O dinheiro já foi tudo. Mas tem muitas pessoas que vivem dessa forma e estão vivendo. Tem explicação para isso? E pessoas que ganham 5, 10 mil reais não estão conseguindo? O Senhor multiplica na vida do Senhor. Mas também depende da nossa perspectiva. Porque Deus nos prometeu o pão de cada dia e a vestimenta. Às vezes a gente não quer só isso. Às vezes a gente quer uma roupa de R$1.000. Às vezes a gente quer uma comida que chega a R$2.000. E aí a gente traz o que pra gente? Problemas e dificuldades. Então o Senhor, Ele está dizendo hoje que Deus, Ele vai suprir a necessidade do teu povo. E Deus vai trazer multiplicação no seu povo. Às vezes você olha e fala: nossa, é tão pouco.
Mas se você tiver Deus, Deus vai trazer multiplicação. Deus está dizendo nessa igreja hoje que Deus vai dar providência para pessoas, da mesma forma que Deus trouxe maná do céu. Você vai ver coisas improváveis e impossíveis acontecer na sua vida. O Senhor está dizendo que aqueles que são fiéis a Ele e a sua palavra vão ver providências na sua vida. E Ele está dizendo que vai ter multiplicação do que é nosso. Às vezes você acha que é até pouco, mas Ele vai pegar esse teu pouco e vai trazer multiplicação, porque 5 pães e 2 peixes não era nada, mas aquilo, com a multiplicação de Deus, alimentou 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Então entenda, o que Deus já te deu vai te surpreender, porque através disso que Ele te deu, vai trazer multiplicação. É forte essa palavra que Deus está falando. Serve tanto para a minha vida e para cada um de vocês. Creem nisso. Vocês vão viver algo extraordinário de providência de Deus. E você vai ver a multiplicação de Deus na sua vida financeira. E o que é essa multiplicação? No seu trabalho. Às vezes Ele vai pegar o seu trabalho com o pouco que você tem e vai trazer multiplicação, crescimento e prosperidade. Não importa o que você tem, Ele vai te abençoar. A única coisa que você tem que fazer: abre a tua mente. Não pense pequeno e seja conduzido por Deus. Porque Deus, Ele faz essa multiplicação, mas Ele sempre usa o homem. Em 2 Reis 4, 1-7 fala da multiplicação do azeite da viúva. Preste atenção nisso, que isso finaliza a palavra. Aquela viúva, seu marido, que era homem de Deus, morreu e deixou para ela dívidas. E o que aconteceu? Ela foi até o profeta Eliseu e disse: meu profeta, se eu não arrumar esse dinheiro, essa pessoa que eu estou devendo vai levar os meus filhos. O profeta disse: o que você tem na sua casa? Ela disse: eu não tenho nada. Ele repetiu: o que você tem na sua casa? Ela disse: eu tenho uma pequena botija com azeite. Preste atenção, ela tinha pouca coisa, mas ela tinha água. Às vezes você olha para você e acha que você não tem, mas você tem alguma coisa. Isso eu estou falando na parte financeira especificamente. Todos nós temos uma capacidade de algo. Todos nós temos alguma coisa pela qual Deus vai usar. Então olhe para si mesmo e veja: eu não tenho alguma coisa em mim. Você tem. Você só não está enxergando. Se você não está enxergando, peça a Deus: Pai, me mostra o que eu tenho. E aí Deus pegou o que ela tinha. Ela tinha o quê? Uma botija de azeite. E o profeta disse: vai, pegue muitas vasilhas emprestadas, feche a porta da sua casa e começa a derramar esse pouco de azeite. Quando ela fez isso, houve multiplicação de azeite. Ela pegou esses azeites, vendeu, pagou a sua dívida e viveu do resto. O que eu queria que você entendesse é que Deus sempre pega algo que você tem e usa esse algo, mesmo que seja pouco, multiplica e te prospera e abençoa. Deus te deu algo. Ela reconhecia que a vasilha com azeite era importante? Não reconhecia. Ela menosprezava aquela vasilha com azeite. Mas Deus usou aquilo
para mudar a vida dela. O que eu estou dizendo, Deus vai usar alguma coisa que você tem, alguma coisa que Ele te deu, e através disso vai haver multiplicação financeira, vai haver prosperidade, vai haver a bênção na sua vida. Mas tem que entender isso. Ela usou o que ela tinha. Tem pessoas que têm um dom de costureiro. Deus pode usar esse dom e trazer multiplicação. Tem pessoas que têm um dom de artesanato. Deus pode usar esse dom de artesanato para trazer multiplicação. Às vezes a pessoa tem um dom de confeitaria. Às vezes isso Deus vai usar, e quando você tomar atitude, começar a trabalhar, começar a fazer, Deus dá a multiplicação. Mas enquanto aquela viúva estava parada, houve multiplicação? Enquanto aquela viúva ficou parada, a vida dela mudou? Mas quando ela pegou o que ela tinha e ela foi para cima, Deus abençoou e trouxe multiplicação. Então creia nisso. Se você não sabe o que você tem, peça para Deus te revelar, e através disso que Ele deu, vai haver multiplicação. E se você tiver uma situação que você precisa de um milagre urgente, creia que esse Deus vai trazer maná do céu e vai te surpreender. Amém? Quem entendeu a palavra de hoje? Uma palavra forte, uma palavra de direção. Mas o que eu quero que você saiba aqui hoje, foi pregado muitas coisas, mas o que realmente eu quero que você saiba aqui hoje é com essa palavra: não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Lute e ore pelo dia de hoje, e confia que no dia de amanhã Deus vai te abençoar. Amém? Se coloque de pé e dê uma salva de palmas para Jesus ser glorificado. Você neste momento vai fechar os seus olhos e pedir para Deus te ajudar na sua ansiedade. Você vai falar com Deus, vai pedir para Deus tirar a ansiedade do teu coração. Senhor Jesus, aqui hoje nós estamos na tua igreja, e eu falo também por mim. Às vezes ficamos tão ansiosos com o dia de amanhã, ficamos tão ansiosos, Pai, com medo de no amanhã a gente não ter o que necessitamos, do que precisamos. Com medo de o amanhã nós sermos envergonhados. Nós temos muito medo e ficamos angustiados e ansiosos. Mas eu te peço, meu Pai, tira hoje essa ansiedade do nosso coração e troca por confiança. Troca ela por uma confiança nas tuas promessas, no teu cuidado. Oh Jesus, tem pessoas tão ansiosas porque falam: o que a gente vai fazer no dia de amanhã? E se acontecer aquilo, como que a gente vai agir? O que será de nós? Fica em paz, porque Deus, ainda que as coisas dele tudo errado, Deus vai cuidar de você. Deus vai abrir uma porta, Deus vai suprir, porque nós temos um Deus que está conosco. Coloca hoje essa confiança em nossos corações. Coloca essa confiança hoje na nossa mente, para que podamos viver, Senhor, através da fé.